Momento do Discipulado. O discipulado é a preparação de um cristão novo, ou pelo menos que quer começar tudo de novo, para ser um bom cristão. Eu quero focalizar o discipulado de Paulo e a preparação que Deus teve para ele, para as lutas duras que ele teria de enfrentar e ter a reação correta, a reação que Deus esperava. Ele seria julgado, criticado, e Deus queria aproveitar essas oportunidades de Paulo estar perante as autoridades para dar testemunho do Evangelho. Paulo não teria que se fazer de coitadinho. De vez em quando, político, gente grande, importante, gosta disso, né? De se fazer de coitadinho, para todos terem pena dele, pobre, vai para prisão, coitado dele, se fazendo de vítima, de coitadinho. Isto não cabe no Evangelho. Nem Jesus se fez de vítima quando teve que ir para a cruz. Ele não ficou despertando peninha, que as pessoas chorassem por ele. Mulheres choraram, outros choraram, mas não porque Jesus se fez de vítima. Ele ficou tranquilo perante o Pilatos, ele não ficou implorando para ser solto. Jesus não se fez de coitadinho. Isso é muito importante. Ele deu bom testemunho, foi como uma ovelha muda perante aqueles que o crucificaram. Ele apanhou, foi chicoteado, torturado, sem reclamar. Ele tinha que passar por tudo aquilo. E o exemplo dele fica para nós. O Senhor quer nos preparar para dar frutos, fazer a obra de Deus. Mas o que eu vejo é muito crente se fazendo coitadinho. Pois é, tô doente, dor aqui, dor não sei da onde. Ai, eu não consigo fazer, não tem jeito de ir para a igreja, não tem ânimo para ir para a igreja. É evidente que não tem ânimo para fazer nada para Deus, né? Nem ler a Bíblia, nem evangelizar ninguém. Pois é, tô sofrendo tanto. Essa pessoa não entende que Deus está permitindo o sofrimento para ver se ela se conserta e se vira um crente direito, uma crente normal. Mas essa pessoa se fazendo coitadinha é uma afronta a Deus isto. E Deus quer que a gente entenda. O Senhor nos prepara para lutas difíceis na vida. E nós temos que, no momento difícil, dar o bom testemunho e não ficar chorando e se fazendo de vítima. Então vamos lembrar o testemunho de Paulo quando, perante a multidão de judeus, o pior ambiente que ele podia esperar, a pior plateia, aqueles que já estavam pré-concebidos a matá-lo. Os judeus em Jerusalém, liderados pelos sacerdotes, odiavam o Evangelho e Paulo era o representante do Evangelho para eles, já que os outros líderes procuravam se entender com os sacerdotes. Isso a gente observa quando os apóstolos já tinham sido espalhados. E em Jerusalém ficou o Tiago, que não era apóstolo, era irmão carnal de Jesus, que por causa disso foi guindado à posição de líder maior da igreja em Jerusalém. Era uma igreja bem judaizante, uma igreja que não combatia a lei, pelo contrário, eles adotavam a lei e queriam ajeitar a graça com a lei. Foi uma situação insustentável. Alguns anos depois, Deus teve que acabar com tudo aquilo quando destruiu Jerusalém, espalhou os cristãos, aquela igreja em Jerusalém, aquele tipo de cultuar a Deus misturando judaísmo com cristianismo, aquilo acabou.
Deus não deixou aquilo continuar. Mas eles estavam, na época de Paulo, procurando conciliação com os sacerdotes. Por causa disso, eles até mandaram o Saulo embora para Tarso. Eles não queriam alguém que provocasse a onça com vara curta, como o Estevão fez. Eles não queriam um segundo Estevão. E Saulo estava se candidatando a ser um segundo Estevão. Você se lembra dessas histórias da Bíblia? Saulo trouxe problemas para eles e eles mandaram embora. A lembrança do Saulo ficou, porque ele foi criado em Jerusalém. Aqui no capítulo 22 de Atos, ele está preso perante aquela multidão, tendo tido permissão do comandante para falar à multidão, e ele foi explicar a situação dele. Ele não se defendeu, ele foi dar testemunho do Senhor. Era talvez a oportunidade que ele queria, numa situação privilegiada do alto de uma escadaria, pregando para milhares e milhares e milhares de judeus que não estavam dispostos a se arrependerem. Pelo contrário, estavam odiando a Deus, ao Evangelho, a Paulo, mas eles tinham que ouvir a palavra a si mesmo, porque essa palavra haveria de condená-los no juízo final. E Paulo então teve essa permissão e começou a se dirigir a eles: irmãos e pais, ouvi a minha defesa perante vós. Na verdade, ele não estava se defendendo, estava aproveitando para pregar o Evangelho. E ele falava em língua hebraica, e eles ficaram impressionados, porque alguns que não conheciam a Paulo achavam que ele era grego, e ele também falava o grego muito bem. Mas ele falou em hebraico, ou aramaico, a língua que era falada, e foi mostrando o que aconteceu com ele. Eu fui discipulado aqui aos pés do Gamaliel, um homem íntegro, e eu aprendi com ele. E persegui este caminho, porque eu estava enganado. Interessante, o Gamaliel era filho do Hilel, ou Hillel em inglês. Ele era um dos principais mentores intelectuais do judaísmo, o Hillel. E ele era o pai do Gamaliel. Ele era considerado muito liberal. E o Gamaliel também era considerado, assim, um líder, um mestre judaizante liberal, mas era muito respeitado. E Paulo diz: pois é, eu fui criado aqui, persegui este caminho, muita gente aqui tem registro disso, de quando eu estava com eles perseguindo os cristãos, mas eu tive um encontro com Deus, então apareceu aquela luz do céu forte e aquela voz de Deus que falava comigo, que ele me escolheu. Eu caí por terra e eu perguntei: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E agora, Senhor, eu me arrependo, o que eu vou fazer? Entra na cidade, que ali te dirão o que deves fazer. Se batiza, lava os teus pecados e depois você vai pregar o Evangelho. E ele conta então que entrou no templo em Jerusalém, isso foi 3 anos depois da conversão, e ele cita isso em Gálatas. E ele então orava no templo, teve um êxtase e viu aquele que falava com ele: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. E o Senhor diz: vai, eu envio você para os gentios. Quando ele falou isso, os judeus disseram: chega, acabou, não vamos mais ouvir esse homem. Evangelho para os gentios, Deus é nosso, só de os judeus, e ele fica falando que Deus vai querer salvar gentios. Chega, resolveram matar Paulo de qualquer jeito, mas o comandante usou os soldados, cercou Paulo, salvou Paulo e levou perante o Sinédrio, que aí o acusou fortemente, mas aí Paulo já usou uma outra estratégia no Sinédrio. O fato é que foram momentos críticos que envolveram multidões.
a maior parte da população de Jerusalém e todos os líderes, sacerdotes, religiosos, todas as pessoas importantes de Jerusalém ficaram conhecendo o Evangelho através de Paulo. Foi o que Deus queria. Aparentemente ninguém dali se converteu, mas na eternidade, no juízo, eles não vão poder alegar que não tiveram a oportunidade. Era o que Deus queria. Nós temos que ser preparados para testemunhar do Senhor, ainda que as pessoas à nossa volta não queiram ouvir, mas testemunhar do Senhor. Meu irmão, Jesus não morreu para você ficar livre da doença, para você ficar rico, prosperidade. Jesus morreu para livrar você da condenação eterna, perdoar seus pecados e você ser um pregador, você, minha irmã, ser uma proclamadora do Evangelho para os outros. Ocupe o seu tempo com isto e chega de ficar se fazendo de vítima. Deus quer que você use as oportunidades para falar de Jesus. Fale de Jesus no hospital, na farmácia, lá onde for. Fale de Jesus perante seus parentes, nas festinhas de casamento, de aniversário. Fale de Jesus. Deus está querendo preparar você para isto. Você entende essa mensagem?